Opa aí pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar para o vídeo diferente hoje aqui no nosso canal. Recentemente, o 7-1 da Alemanha em cima da seleção brasileira fez aniversário. Uma das declarações mais icônicas que a gente teve em relação ao mundo do jornalismo e essa goleada absurda que a gente sofreu no Mineirão foi a do Mauro César. Então, vamos relembrar um pouco do que foi essa declaração, porque eu acho que, além dela ter uma opinião muito forte, ela simboliza bastante também o que foi aquela goleada bem vergonhosa pra gente. A gente vai fazer react de diversos vídeos aqui no canal daqui pra frente, e pra gente entender que esse conteúdo é interessante, deixa o like e se inscreve no canal pra ajudar. Também comenta aqui embaixo se você quer que a gente continue trazendo vídeos desse tipo. Tem um link também na descrição para vocês da Estelabet. Clicando nesse link que está aqui embaixo, você vai ter acesso a promoções e bônus exclusivos. E se você se importa com a seleção brasileira, esse canal é o lugar certo para você. Brasileiragem, falamos a respeito do futebol brasileiro e também da seleção canarinho. Vamos rumo ao Hexa. E se você se importa com a seleção verde e amarela, assim como a gente, se você ainda torce, é daqueles que é engajado com a seleção brasileira, esse é o lugar certo para você. Então vamos começar aqui com esse vídeo. Mauro César, linha de passe, dia 8/7/2014. Vamos dar uma pequena acelerada aqui no vídeo, tá? De 0.5, só para a gente poder condensar um pouquinho melhor o nosso vídeo. Eu vou fazendo as interrupções aqui à medida em que eu achar necessário, né? 1950 ou 7-1 Alemanha? Hoje é muito pior, né? Muito pior. 50, uma derrota circunstancial, né? Acontece. Pertence... Logo de cara, né? A gente já tem essa pergunta em relação ao Maracanã, se também é 7-1. Acho que o 7-1 é inegavelmente muito maior, não só por conta do número de gols que a gente sofreu, mas pela forma como aconteceu. E a gente também estava falando do ano de 2014, onde a informação era muito mais globalizada, disseminada, então correu o mundo, né? Todo lugar que um brasileiro vai, desde que... Até quando a gente está jogando videogame, às vezes assim, você fala que é brasileiro, o pessoal já começa a zoar 7-1, então é uma referência muito mais forte, principalmente na sociedade aí jovem, né, na geração Z aí, para baixo. Isso é futebol, né? Agora 7-1 também pertence ao futebol, mas é uma aberração. Eu acho que esse jogo de hoje, da maneira mais dura, ele proporciona ao futebol brasileiro um outro choque de realidade. Tivemos alguns. Tivemos um no final da Copa de 98, quando o Brasil contra a França se mostrou um time muito desorganizado, como foi durante toda a Copa. 98 não dá muito para eu falar, né? Mas é fato que esse choque de realidade do 7-1, no fim das contas, pelo menos até então, serviu para pouquíssima coisa. Poucas coisas mudaram no futebol brasileiro. Técnicos como o próprio Filipão estava lá, continuou recebendo oportunidades em grandes times, independente disso ser certo ou errado. A sensação que a gente tem é que a gente caminhou muito pouco. Claro, o Campeonato Brasileiro hoje é muito melhor do que em 2014 e a gente tem o número de técnicos estrangeiros maior aqui e que eu diria de qualidade maior também aqui. Então acho que o futebol até deu passos assim, futebol brasileiro para frente, mas foram passos naturais, não necessariamente porque o 7-1 aconteceu, foram passos que aconteceriam com o 7-1 ou não. Os trancos e barrancos avançando, e depois ficou apoiado na história do problema do Ronaldo. Isso serviu de cortina de fumaça, né? Aliás, adoro cortinas de fumaça, diga-se de passagem, para que se escondesse um pouco a disparidade dos times como time, como trabalho de técnico conjunto. O Zagallo já era um técnico superado. Isso se repete agora com o Luiz Felipe Scolari. Um técnico, para mim, tão superado quanto o Zagallo era naquela ocasião. E os seus pares isso também. Isso já na época, né? Então já era bem o Parreira ultrapassado. O Parreira estava até aposentado. De repente renasce das cinzas, né, para protagonizar mais um papelão na Copa do Mundo. O técnico que foi também eliminado na fase de grupos, na Copa passada com a África do Sul, algo inédito, e já foi demitido durante uma Copa na Arábia Saudita, se não falha a memória. Mas acho que é a oportunidade de nós estabelecermos um outro patamar de cobrança com relação não só a dirigentes, que de fato, como disse, são muito ruins, e têm responsabilidade disso, mas também dos técnicos. Eu concordo plenamente com o que disse Trajano com relação à condição de trabalho que foi apresentada. Uma coisa é você ter dirigentes que não são bons para o futebol brasileiro, para a estrutura do futebol, para os clubes, para os campeonatos, para a formação dos jogadores. O mais bizarro é que o Brasil jogou mal muitos jogos, né? A outra é a seleção brasileira. Você é o técnico, você traz seus pares, você tem reformado, você escolhe quem você quiser, você tem um cardápio de jogadores brasileiros para escolher, é um belo cardápio, né? É sempre bom frisar isso. É um cardápio tem um período de trabalho razoável para poder montar essa seleção. Não pega a terra arrasada, porque 18, o técnico fez todo o trabalho de peneira para entregar essa comissão técnica, tanto que a base dos convocados era do Mano Menezes. E a seleção brasileira, ela viveu durante um ano uma fantasia, de uma tarde maravilhosa contra a Espanha. Depois de uma Copa das Confederações de altos e baixos. Admito, eu me iludi. Um torneio que o Brasil ganhou as 3 últimas edições e fracassou nas 3 Copas. Nessa chegou até a... Está mais do que claro que Copa das Confederações é um engano que eu gosto, não serve para nada, só para enganar, para iludir quem quer ser iludido. E hoje, acho que no jogo de hoje, quando a escalação foi apresentada, para mim foi um choque. Eu fiquei assustado. Falei, o que ele está imaginando colocando o Bernard? Parecia uma criança jogando no meio dos adultos. Dava até pena. E a Alemanha o que fez? A Alemanha, nos primeiros movimentos, ela esperou o Brasil. Forma como fala. Faça seu jogo. O Brasil tentou fazer. Cercou a área. Mas antes mesmo do primeiro gol,
O Miller já finalizou no traseiro do Toni Kroos, sozinho dentro da grande área. E aquilo já foi. O cara tá chutando sozinho no começo do jogo, tá dentro da área. E essa situação se repetiu várias e várias vezes. E o placar foi construído no ritmo de coletivo a pronto para a final, né? Parecia aquele coletivo para preparar para um jogo importante. Contra o Sub-17. Foi um passeio. Acho que muito em função de um time muito mal montado, de um trabalho muito ruim. E acho impressionante que depois na coletiva o Felipão não admita isso. Minimize seus próprios erros. A impressão que não tinha sido goleado. Sem contar a carta da Ana Lúcia. A parte que parou. O rosto do Mauro ficou engraçado. Cara, o mais doido é que eu lembro que nesse jogo eu sonhei que o Brasil perdia, tipo, de uns 3-0 assim, e só que no sonho eu tinha acordado depois que o jogo aconteceu. Aí eu ficava bravo com meu pai que ele não me acordou, porque eu não sei, eu tinha a sensação de que se eu assistisse seria diferente. E foi uma manhã chuvosa, pelo menos onde eu morava, não sei. Sabe quando tem um clima que já vai dar coisa errada assim? Eu acho, não, parece que foi uma derrota normal, não foi. O Brasil foi muito mal estruturado, muito mal escalado, totalmente despreparado para enfrentar um adversário que sabia se era um adversário poderoso, e foi presa fácil como não poderia ser. O Brasil tem bons jogadores, o Brasil tem uma camisa que pesa, o Brasil jogou em casa, a torcida do lado, não poderia ser. É inadmissível o Brasil se dessa maneira. Era mais trabalho para a Alemanha nessa Copa. Inadmissível. Foi um vexame, é verdade, mas um vexame com explicações. E as explicações acho que passam por aí. E com relação até ao que o Paulo falou, de um congresso, tudo essas ideias até interessantes, mas depender de quem participa. Porque para reunir esses técnicos que vão ficar lá ditando regra e não admitindo sua própria incapacidade, não vai adiantar nada. Eles já fazem o congresso deles lá, tem aqueles eventos que eles fazem no final do ano no Rio de Janeiro. Organizado pelo Parreira. E organizado, não sai nada dali. O que sai de importante dali? O que aconteceu? De vez em quando vem um convidado internacional que faz um brilhareco, o pessoal dá entrevista e tal, o cara dá entrevista e todo mundo elogia. Mas o que sai dali? Vamos reunir quem? O Muricy Ramalho, o Parreira, o Zagallo, o Mano Menezes, o Vanderlei Luxemburgo. Eles vão dizer o que vai mudar no futebol brasileiro? Eles não vão mudar nada, gente. Eles não vão mudar nada. Então, o que nós precisamos aqui é ser críticos com relação ao futebol brasileiro de cabo a rabo. E é importante frisar que... Eu acho que é justamente essa forma crítica que o Mauro César tem. Alguns vão dizer extremamente clubista, alguns vão dizer que não, ele não é um bom comentarista, mas eu acho que essa forma crítica dele em cima de seja lá o que for, é o que me chama bastante atenção nele e o que fez com que essa própria declaração fosse importante, né? Não só no pós 7-1, mas também pré, porque depois do jogo contra o Chile, ele inclusive já tinha feito mais ou menos um presságio do que seria. Que Parreira e Felipão, homens feitos, me parecem independentes, acho que eles não precisam desses empregos, conseguem habitar o mesmo ambiente ali dos dirigentes da CBF com muita fluência, com muita naturalidade. A imagem, para mim, mais chocante é o aniversário do Marinho e o Luiz Felipe Scolari entregando, no dia do aniversário de presente, a lista de convocados. Num vídeo colocado pela CBF TV, e que depois foi exibido pelas televisões, pelos sites e tudo mais. Então, eles se juntaram. São sócios no desastre. Cartolas e comissão técnica. E acho que os jogadores têm, claro, passado de culpa também, mas acho que são menos culpados nesse contexto todo. Acho até que os jogadores demonstraram caráter, muitos deles lutaram, mas um time desorganizado desse não tem jeito. Nenhum jogador de futebol consegue praticar um bom futebol, ser competitivo num time desorganizado. E o Brasil hoje foi uma bagunça. O mais doido é que nesse jogo, de fato, o time ele parecia organizado principalmente no meio do campo, né? Diversas vezes a gente viu os nossos zagueiros expostos contra dois e tudo mais, os caras tocando bola, passe curto ali na grande área, que era bem maluco, assim. Eu sou daqueles que acredita que se a seleção jogasse contra aquela mesma Alemanha, aquela mesma seleção mais 5, 10 vezes, o 7-1 não aconteceria. Mas eu acho que a gente, com certeza, perderia uns 5, 6 jogos, empataria 2, venceria o resto ali também, mas pelo menos em 70%, 80% dos jogos a gente jogaria pior. Porque o nosso time era mal treinado de fato, e a Alemanha, por mais que tivesse trabalho contra outras seleções de um nível médio do que da seleção brasileira, ficou inegável de que a seleção estava num momento ruim, sofrendo contra o Chile, vencendo ali principalmente com a bola parada contra a Colômbia e depois, né, do 7-1, sofrendo uma goleada absurda ali também de 3-0 para a Holanda. Uma grande bagunça por conta do desconhecimento do adversário e do desconhecimento do que é o futebol hoje. Eu peguei aqui uma frase aqui do Felipão, dada numa entrevista no ano passado, até separei. Depois esse vídeo no meu blog para não parecer que é invenção minha, né? Depois alguém vai dizer que estou viajando. Ele falando sobre futebol, montagem da equipe, não tem tanta diferença. O futebol não muda muito. O futebol muda muito. Os alemães mudaram. Você sabia que o campo aumentou 16 metros? Mudaram o futebol deles, como foi dito pelo Venzo há pouco no bate-bola, lembrando toda a trajetória depois da final de 2002. Mas só que nesses países as coisas acontecem de outra forma. Essas sociedades são diferentes das nossas. Então a gente precisa mudar isso, cobrar e deixar de lado a pachequice que atrapalha tanto a seleção brasileira quando ela vai para campo. Né? Porque é sempre aquela coisa que o Trajano falou. Se você aponta um defeito, se você constata que tem um problema, você não é brasileiro, você não é patriota, você é xingalhado, você vira os únicos da vez e os caras descem além em você. Cara, esse negócio aí de pachequismo, eu acho que, lógico, existem torcedores clubistas da seleção, eu diria que sou quase um, não é para tanto, tá? Eu tento o máximo ser realista, porque eu gosto de comentar futebol de um jeito mais neutro,
do que como torcedor necessariamente, mas de certa forma a gente também entende parte do pachequismo pela seleção, principalmente por conta da Globo, de seja lá qual for o canal que vai transmitir os jogos. Você tem que aproximar o público, você tem que fazer o público querer assistir aquilo, porque os patrocinadores cobram isso também, né, das emissoras. Então, acho que essa crítica é válida, mas é preciso você separar muito bem para quem você está direcionando esse tipo de comentário. Quando você fala de uma forma bem ampla, assim, você acaba atingindo, por exemplo, a Globo, e vocês gostem ou não da Rede Globo, eles estão no papel deles, de falar que a seleção brasileira vai rumo ao Hexa, chega como favorito, chega forte, e ok, isso pode até ser um pouco de desinformação, mas no fim das contas, é o que uma grande empresa, um grande conglomerado vai acabar fazendo, até porque a visão deles é o lucro, atrair audiência com isso mais patrocinadores, então eu entendo. Não consegue tolerar uma opinião diferente. Então é importante que todo mundo, especialmente os valentões da internet, ponham a mão na consciência nesse momento e vejam no que foi parar o futebol brasileiro. É uma grande oportunidade. Tivemos uma em 98, temos uma outra agora, e nesse meio do caminho, um outro choque de realidade foi Santos e Barcelona na final do Mundial da FIFA, quando o Barça meteu 4-0 e foi piedoso. A Alemanha nem tanto, foi até os 7 e foi barato. O Brasil consegue produzir tanto jogador bom que mesmo com um técnico ruim, o Brasil consegue fazer campanha de semifinal e de final. É um negócio extraordinário. É extraordinário. Se tivesse a seleção brasileira um bom comando técnico, seria sempre muito mais competitivo. Talvez que seja o que acontece com a Alemanha, que é muito regular, chegando, não ganha tanto, mas chega sempre, porque eles conseguem ter organização. Então, mesmo com a seleção tecnicamente ruim, como a de 2002, eles foram até a final. E naquele jogo, quando estava 0-0, deram um trabalho. A CBF é um exemplo para o Brasil que deu certo, Parreira, antes do Mundial. É só olhar o time que temos. Temos a zaga mais cara do mundo, temos jogadores experientes com qualidade, respeitados no futebol internacional, jogamos em casa, somos favoritos sim. Parreira na primeira entrevista, depois da apresentação do Brasil. Aí, mais adiante, já um mês depois, eu acho muito doido como essa declaração dele de que chegaram os campeões do mundo na época em que aconteceu. A gente estava tão hipnotizado com a Copa das Confederações que a gente não percebeu o absurdo que foi isso, né? A prepotência que foi falar isso também. Até porque muito se dizia que a gente ganhou de uma Espanha que não estava nem ligando muito para a competição que eles vieram disputar aqui, estavam mais para fazer festa. Principalmente tem muita história aí a respeito do que aconteceu nos hotéis onde eles ficaram hospedados naquela Copa das Confederações. A gente pegou Itália, pegamos Uruguai, vencemos também, e foi muito legal vencer 3 campeões do mundo naquela competição e jogando no nível competitivo no qual a gente nem tinha muita fé de que a gente jogaria antes da competição começar. Mas ainda assim, olhando para trás, você chegar assim com esse clima de já ganhou, de somos o favorito. Eu entendo que tem o lado do motivar o seu elenco, seus jogadores e tudo mais, mas a chance de dar ruim é muito grande. Aquelas declarações do Parreira foram espetaculares. Dos Felipe Scolari se referindo a essas declarações do Parreira, dizendo que o Brasil era favorito. Tudo mais. Agora, recentemente, coletivo. E agora, o Trajano lembrou agora, porque é muito boa também, né? Que demonstra até uma certa arrogância do senhor Scolari. Gostou, não gostou, vai pro inferno. Olha só que coisa que nós tivemos que ouvir, né? Desse senhor que protagoniza os 7-1 humilhantes da seleção brasileira. Gostou, amigos? Gostou. Não gostou, vai pro inferno. Então vai todo mundo pro inferno, porque acho que ninguém gostou do 7-1. Ou tem alguém que gostou do 7-1? Essas frases arrogantes, prepotentes, tem que ser lembradas nessa hora. Tem que se lembrar dessa, porque é muito fácil você estar na crista da onda, porque ganhar uma Copa das Confederações e você não aceitar uma crítica, você ser recusado da entrevista para veículo que te critica, você só ficar perto daqueles que você acha que são seus amigos, e quando chega na hora que perde, ainda fala o seguinte, falou hoje, eu fiz aquilo que eu achei, que eu acho que era o mais correto e o melhor. Ou seja, nem a humildade para admitir que foi uma porcaria a montagem da equipe, resultou num 7-1 humilhante, ele teve. Então acho que o Luiz Felipe Scolari é o grande vilão, sim, dessa Copa do Mundo. Não vamos procurar o Barbosa, para mim o Barbosa é ele. Barbosa no sentido do vilão, não que ele mereça ser comparado ao Barbosa, o Barbosa foi injustiçado. O Felipão e sua trupe, os grandes vilões, que ficaram em cima de uma postura arrogante, porque ganharam um torneio que não vale nada, que é a Copa das Confederações, que o Dunga também ganhou, que o próprio Parreira ganhou, e não foram a lugar nenhum na Copa do Mundo, e agora eu espero que essa página seja virada no futebol brasileiro. Que o estilo Felipão de jogar futebol seja definitivamente aposentado dos grandes clubes da seleção, e que nós pensemos para frente. Funcionou, deu um título ao Brasil, palmas, legal, mas, como eu disse há pouco, a fila anda, as coisas mudam, e não dá para ficar vivendo desse passado, não, a gente tem que olhar para frente. 1950? Cara, então tá aí, né, a declaração muito famosa, né? 1.600.000 de visualizações aqui do Mauro César, fora a galera que já assistiu em outras redes sociais. A gente tem até aqui, né, a declaração dele de derrota antecipada também com mais 1.400.000 visualizações. De fato, foi emblemático. Eu acho que, tirando aquilo que aconteceu dentro de campo, considerando aquilo que aconteceu no mundo do jornalismo mesmo, foi a declaração mais impactante que a gente teve. E não é como se ele tivesse dito coisas assim fora da curva, mas dentro daquilo que estava acontecendo, né? Claro, a gente tem também a declaração ali do André Henning, famoso "vocês não tinham direito de levar de 7", e por aí vai. Mas essa do Mauro César aqui ficou
muito mais conhecido, até porque no fim das contas ele até hoje é um cara que dá muita audiência por si só, né? É um cara que, principalmente nesses momentos aí complicados de polêmica, todo mundo fica pensando, o que o Mauro César vai dizer? A mesma coisa vale pro Neto, por exemplo. E foi uma declaração assim que fez com que o 7-1 fosse ainda mais lembrado. Mas como eu disse, ele não falou nada muito fora da curva, ele falou o óbvio, só que tem um problema. Falar o óbvio às vezes é difícil, e muitas pessoas não falaram esse óbvio. Demonstraram revolta por conta do placar, normal, tristeza em alguns momentos, grande maioria dos jornalistas, tristeza não, mas revolta. Só que, como ele já tinha dito antes, parece que a declaração dele tem um pouco mais de valor. Então, brasileira eliminada da Copa América, numa fase terrível. Vamos trabalhar, trazer vídeos aqui para vocês, acompanhar, para que até 2026 a gente chegue aí com a seleção redondinha e quem sabe a gente não faça feio, né? Porque a perspectiva no momento é terrível. Quero agradecer a audiência de vocês, o like, eu espero que tenham deixado, e não se esqueçam, link na descrição aqui para vocês da Estrela Bet para fazer a sua fezinha, jogos do Campeonato Brasileiro, diversos outros esportes também, e nos próximos amistosos da seleção também, as melhores odds e oportunidades para vocês, no link aqui embaixo, vocês garantem promoções e bônus exclusivos. Muito obrigado pela sua audiência e falou!